Bem-vindo às aulas de Circuitos Eletrônicos 2. O transistor de efeito de campo FET 2. Polarização do FET, parte C. Então a gente vem nessas últimas videoaulas tratando da polarização do FET. Dessa vez a gente vai tratar do MOSFET do tipo depressão. Nessa videoaula a gente vai ver a autopolarização e a polarização por divisão de tensão. Para todos os FETs, então, a gente está seguindo aquela relação geral, onde eu tenho o I de gate aproximadamente igual a zero e o I do dreno igual ao I da fonte. Ainda eu vou seguir a equação de Shockley para os MOSFETs do tipo depressão que a gente vai polarizar daqui para frente. Então, os MOSFETs tipo depressão são bem semelhantes aos JFETs. Então, a única diferença é que eu tenho a possibilidade de colocar o VGS positivo e eu ter correntes maiores do que o IDSS, que não ocorria antes. Nesse caso, eu vou chamar essa região agora, onde eu posso fazer essa polarização positiva do VGS para o meu ID, como região de intensificação. E essa aqui é a região de depressão. Então, para cá ele está no modo de depressão e para cá ele está no modo de intensificação, para a direita do VGS. Então, eu vou ter o quê? Aquela mesma equação de Shockley, só que agora consigo colocar valores positivos de VGS de acordo com a minha construção física do meu transistor MOSFET. A gente viu o gate, ele é isolado do canal através de um isolante que é o dióxido de silício. Nesse caso aqui, então, eu vou conseguir trabalhar acima dos valores de corrente do meu IDSS, pegando então essa parte positiva para esse modo de intensificação. Ou seja, ele pode trabalhar tanto como se fosse um JFET, que é somente no modo de depressão, como também no modo de intensificação, que seria para altas correntes com VGS positivo. Para a autopolarização, então, do MOSFET do tipo depressão, a gente vai usar a equação de Shockley e aquela relação VGS igual a menos o I do dreno, que vai estar passando aqui, multiplicado pelo resistor RS, que é o resistor da fonte. Então, esse VGS que a gente coloca nessa posição aqui, o VGS, ele vai ser agora expresso em função do meu resistor da fonte e da corrente de dreno. As curvas, então, de autopolarização do meu transistor MOSFET do tipo depressão, ele segue, então, aquela mesma ideia que a gente fez para os JFETs polarizados com a autopolarização. Ou seja, o VGS é igual a menos o I do dreno vezes o RS. O RS, essa aqui é a expressão que a gente tem dessa reta, que é uma reta que passa pela origem, e aí escolhendo qualquer outro ponto, por exemplo, o ponto aqui 3 e menos 6, eu traço essa reta cruzando a minha função de transferência
baseada na equação de Shockley. Nesse caso, eu sempre vou escolher um ou dois pontos do lado direito de VGS quando eu estiver traçando essa curva. Onde eu tiver, então, o meu cruzamento, eu tenho aqui, então, o meu ID e o meu VGS quiescentes. Para o MOSFET tipo depressão polarizado por divisão de tensão, vai ser praticamente a mesma coisa da ideia do JFET. Ou seja, eu vou ter que estabelecer aqui a minha tensão VG, que eu faço isso utilizando a expressão para esse divisor de tensão. Então, meu VG aqui pode ser expresso através de R2 multiplicado pela tensão VDD dividido por R1 mais R2. Então, eu tenho meu VG. Daí eu posso, então, através da queda de tensão que eu tenho aqui no resistor RS e a corrente ID que está passando aqui do dreno, corrente do dreno que está passando por aqui, estabelecer meu VGS, que é, então, igual a VG menos ID vezes RS. Então, isso aqui vai me fornecer do mesmo jeito que a configuração do JFET, vai me fornecer uma reta deslocada da origem por esse valor da constante VG, que está aqui. Então, da mesma forma que eu faço para a polarização do JFET, eu vou lá, traço a curva de transferência baseado na equação de Shockley. Lembrando que eu vou colocar alguns valores para o lado positivo, para o MOSFET do tipo depressão. Depois eu pego a expressão da minha reta e traço essa reta, sabendo que aqui é o meu, onde eu tenho meu ID igual a zero. E tem esse ponto aqui onde meu VGS igual a zero. Daí, traço a reta e no ponto de cruzamento tenho meus ID quiescente e o meu VGS quiescentes. Então segue a mesma ideia daquela lá, só lembrando que eu tenho que, para o MOSFET do tipo depressão, colocar então alguns pontos positivos aqui para continuar a curva baseada na equação de Shockley. Então, no slide anterior, eu tinha ainda um ponto de polarização localizado do lado de depressão. Agora, nesse caso aqui, eu tenho um ponto de polarização colocado no lado de intensificação. Esse aqui é no modo que a gente chama de intensificação, porque eu vou ter altas correntes passando pelo meu transistor. Então, eu começo a ter correntes mais altas do que aquela corrente que era a IDSS, de saturação. Então, você consigo ter altas correntes aqui, então esse é o que eu chamo de modo de intensificação, onde eu consigo trabalhar com o meu MOSFET do tipo depressão para maior potência ou maior corrente dos dispositivos. Nessa tabela resumo, a gente coloca aqui ainda a polarização fixa do MOSFET do tipo depressão. Então basta a gente saber que eu tenho que o meu VGG ele vai ser dado como se fosse o meu próprio VGS aqui. Como ele é uma constante, ele é uma reta paralela ao eixo das ordenadas. E onde ele cruzar, eu vou ter meu ponto quiescente. Para o MOSFET do tipo depressão, para o divisor de tensão, eu vou ter um gráfico semelhante a esse. E para todos os casos, vou sempre lembrar que eu tenho que desenhar a curva baseada na equação de Shockley para o lado
positivo, que é do lado de intensificação. Para os FET de canal P, tudo inverte, né? As polaridades são invertidas, e eu tenho que lembrar que eu tenho essa parte aqui, que agora desse lado aqui eu vou chamar meu modo de intensificação, e desse modo aqui eu vou chamar meu modo de depressão. Então, aqui é o modo que eu chamo de modo D, e aqui eu vou chamar o modo de intensificação da letra E. Então, para esse caso dos canais P, né, dos FET de canais P, ou MOSFET de depressão canal P, eu tenho as polaridades invertidas. Aqui está um exemplo também da polaridade utilizando aqui o divisor de tensão. Lembrando sempre que eu tenho essa parte aqui, e esse aqui é o lado que eu vou chamar lado de intensificação para altas correntes, sempre acima desse valor de DSS que está colocado na parte de, dividindo essa parte de depressão com essa de intensificação. E aqui é lado de depressão. Aplicações práticas são aquelas que a gente já comentou nos slides anteriores, como o resistor controlado por tensão, o voltímetro, redes de timers, circuitos de fibra óticas e drivers baseados em relé dos MOSFETs. Ok, pessoal? Por essa aula é só. Até a próxima.